Olá, boa noite. Voltamos a apresentar o Cultura Livre. A gente conversa hoje com a artista visual Mari Gema. Ela vai falar um pouquinho da sua trajetória artística e também dessa exposição que vocês acabaram de ver aí, que foi a estreia dessa exposição, a abertura dela, onde a Mari Gema recebeu todo o público, foi aberta ao público na Casa Cuiabana. Inclusive a exposição Fêmea ainda está lá e logo, logo a Mari Gema vai falar para a gente aqui muitas informações dessa exposição que está assim lindíssima. Eu pude estar lá na estreia, na abertura e fiquei assim emocionadíssima com cada detalhe, com cada cuidado, que ela fez tudo, ela vai contar para a gente aqui. Mari Gema, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada a vocês pela oportunidade de a gente estar difundindo o trabalho, né? Arte, cultura aqui, feita em Mato Grosso, né? Mas que se projeta para o mundo. Verdade. Mari Gema, conta um pouquinho para a gente, você que é artista visual, começou a trabalhar com as artes visuais, já está em Cuiabá há quase 30 anos, né? Comeu cabeça de pacu, né? Fincou, tá aqui agora. Pau rodado que fincou na beira do rio e já deu raiz, deu fruto. Inclusive, desde que você começa a sua vida artística, já recebeu prêmios nacionais, internacionais. Bastante coisa, né, Mari Gema? Foi assim, um apanhado de coisas, foi muito rápido que as coisas foram acontecendo para você, né? Conta aí um pouquinho do início da sua trajetória. Então, eu iniciei profissionalmente em 2016 como artista visual, que foi um momento também que foi já chegando próximo à minha aposentadoria como servidora pública, farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde, também fui professora universitária e aí quando foi chegando essa época, né, de me aposentar, eu fiquei perguntando assim, eu quero continuar nesse serviço, será que existem outras possibilidades para a gente se reinventar? E eu já vinha num processo de estudar arte, né? Através de cursos que vinham de resultantes de políticas públicas, por isso que são importantes, né? Aqui tanto no estado quanto do município. E aí eu fui vendo que eu queria me reinventar, né? E aí eu mudei de profissão, né? Me aposentei em 2016, aí eu fiz uma primeira individual, deixei de ser farmacêutica, né, industrial, professora e servidora pública e comecei a investir, né, nesse novo aprendizado, né? Eu não tenho formação acadêmica em artes, né? Eu tenho mestrado em área de saúde e meio ambiente e eu acho que isso também foi uma coisa que facilitou que eu mudasse de profissão já aos 53 anos, né? Que é uma fase já que normalmente as pessoas não vão começar do zero, né? E foi interessante porque também toda essa bagagem que eu tinha da gestão na área de serviço público, a questão também da pesquisa como professora universitária, isso me ajudou, me deu orientação para que eu fosse trilhando esses caminhos, né?
porque conhecimento a gente carrega e não esquece e vai levando adiante. Então, eu comecei tardiamente nas artes e acho que também é uma coisa que a gente pode se reinventar, né, a todo momento, e a aposentadoria não é um fechamento de portas, é uma abertura para o mundo se a gente está disposta a isso. E aí, quando chegou nessa fase, né, da aposentadoria, ocorreram outros eventos que são característicos de quem já está se aproximando dos 60 anos. Hoje eu estou, esse ano completo 62 anos, e que é assim, os filhos saem de casa, né? E aí o ninho vai ficando vazio e tem aquela famosa síndrome do ninho vazio, que a mulher perde, se diz que a mulher perde um pouco a referência do sentido de vida. A aposentada, então, questão do sentido de vida profissional. A menopausa, que é uma outra fase também importante na transição da vida das mulheres, que você deixa de ter um corpo reprodutivo, né? E aí isso é uma coisa bastante forte, porque nessa sociedade que a gente vive, capitalista, você deixa de ser reprodutiva e produtiva do ponto de vista de trabalho, você entra numa situação de obsolescência, né? E também a morte da minha mãe. E aí você vê que é a finitude da sua ancestralidade. E isso, sim, foi muito impactante, e eu queria mudar, queria transformar, queria me reinventar, me renascer, me fazer parir de outra maneira, né? E aí eu comecei a perceber que eu tinha padrões de comportamento muito semelhantes que a minha mãe tinha, e que é muito característico da envelhecência, que um deles é a acumulação. E isso se deu porque nessa ânsia de mudar, eu fui assim, pô, eu quero mudar, vou começar pela casa. Então, eu fiz uma reforma na minha casa, no meu apartamento, e para que não tivesse mais aquela característica daquela casa em que os filhos foram embora, ainda resquícios de um casamento já desfeito há muitas décadas, mas que os móveis ainda contam histórias, objetos. E eu fui... nesse momento dessa reforma, eu me dei conta de um padrão de acumulação que eu via na minha mãe e questionava. E eu não entendia por que ela queria, tinha aquele apego para coisas que não tinham serventia, utilidade, né? Essa coisa da utilidade das coisas, a utilidade das pessoas. E eu comecei a estudar, né, a ler trabalhos da área de saúde que falam da questão do envelhecimento, da envelhecência da mulher, sobre esses padrões de acumulação e outros, né? E qual que é o impacto disso na saúde das mulheres. E até para eu poder entender esse processo em mim e aí poder transformar, me desapegar das coisas. E eu vi assim que eu fui rebuscar os armários e eu guardava um vaso de flores secas que eu ganhei não sei quantos anos atrás dos cílios, mas que tinha uma memória. E uma pena de um pássaro, uma concha, coisas assim, mas que no conjunto vai acumulando. E eu comecei a ver que eu também tinha muita coisa, muito cabide, que eu tinha 4 filhos, muitos pratos, muitos copos, muitas garrafas, muita coisa. Mas eu tinha um apego àquilo. Então eu disse assim, bom, eu quero honrar a existência dessas coisas na minha vida, mas não quero mais tê-las materialmente. Mas eu quero lembrar, porque o apego às coisas, ela se justifica porque elas representam a sua história. É como se elas validassem a sua existência. Por isso que as pessoas idosas vão acumulando, é que como aquilo garante aquele passado que ela viveu, que ela existiu. Então, eu existo, eu tenho essa construção material. E eu, nessa mudança de comportamento e de parâmetros de vida, eu fui me desapegando. E a maneira de eu honrar essas coisas, a existência delas e a história, e continuar existindo através da imagem, foi performando com esses objetos
me fotografando. E aí esses objetos começaram a despertar em mim outras questões que de reflexão sobre a vida, sobre a finitude, sobre a continuidade, sobre o desejo, sobre a sexualidade, sobre a liberdade, sobre o que é importante do ponto de vista do meu corpo, o que cobram de uma mulher, né? E eu fui transformando todos esses questionamentos em imagens, né? E depois fui escrevendo, né? Comecei a submeter esse trabalho a convocatórias dentro do país e fora do país, e foi premiado na Espanha, né? No Brasil também passou por uma série de convocatórias e também foi aceito. Nesse ano passado eu ganhei o edital da Funarte, que é um prêmio assim, de excelência para os artistas do Brasil, para a produção de um livro, que vai ter uma ampliação para além do que já está na exposição. E aí é uma coisa que na verdade cresceu, né? Mas foi para a Espanha, foi para a Argentina, agora ele está sendo exposto simultaneamente no México, né? Nossa, muito legal isso, né? E aí, assim, antes de vir para Cuiabá, então depois de um fomento à cultura, de um edital, a gente conseguiu fazer a exposição aqui em Cuiabá. A gente fez na Casa Cuiabana, porque apesar de não ser um espaço expositivo propriamente dito, é uma casa, e é uma casa que tem história. As paredes da casa têm história, os objetos têm história. O quintal da casa. Então, trouxe outras camadas também, fundiu a proposta da exposição com a própria história da casa, né? Exatamente. E Marigema, e essa sua exposição, na verdade, ela não surge assim, ela surge de fruto de pesquisa, talvez, ao longo da sua vida artística toda, né? E aí culminou nessa exposição que a gente vê que é a Anfêmera, né? Explica pra gente o que significa Anfêmera e por que você trouxe esse nome para a exposição. Então, Anfêmera significa coisas do cotidiano, né? Uma coisa anfêmera é uma coisa cotidiana, não é uma palavra muito difundida no vocabulário português do Brasil, mas ela existe, né? E ela também faz um certo trocadilho com efêmera, né? Que também são as coisas que têm vida curta, que são passageiras, né? O nome todo da exposição é Anfêmera, o mistério das coisas banais na envelhecência feminina. Então, assim, essas coisas cotidianas que a gente tem em casa, mas que a gente guarda por um significado próprio, né? Elas remetem a significados que estão permeados por questões psíquicas. E aí eu transformei isso para a imagem, através da performance. Aí dentro da sua exposição, além dos objetos, tem também um álbum, né, de fotografias. Sim, tem as instalações, né? São duas instalações, uma delas é uma penteadeira, onde o vidro é todo fragmentado, e porque é uma forma de quebrar esse padrão que é o espelho, que faz com que a gente se olhe e queira sentir aquilo que a gente já não é mais. O tempo passa para nós e é importante as nossas marcas que contam a nossa história, mas a gente vive numa era de filtros, né? Onde as pessoas usam muito filtro para não aparecer, não aparentar aquilo que é realmente. Então, o espelho quebrado mostra que é a quebra desse padrão. Nessa penteadeira, né, a visitante pode sentar e ver o álbum, que é uma capa de um álbum meu de 15 anos, então tem mais de 45 anos que eu guardei aquela capa, você vê, né? O álbum não existia, mas eu guardei a capa e eu reconstituí esse álbum com as imagens que vão além daquelas que estão expostas, que foram impressas em tecido, né? Um tecido de seda,
que é um tecido leve, é um tecido fino, como se fosse uma pele que se toca, macio, que para trazer uma certa suavidade para o tema, que ele é um tema que mexe muito com as pessoas, né? Sim. E a outra instalação que a gente tem é uma mesa com uma gaiola enferrujada, que tem um pássaro de madeira dentro e plantas secas colhidas do quintal, e onde você tem uma paisagem sonora que você aprecia o ambiente que está no lado de fora do quintal, que é maravilhoso, da Casa Cuiabana. E aí você vai ouvindo aquela paisagem sonora, aquela voz, falando desse processo todo, Sim. né? Além do mais, todas as imagens, elas contam com uma audiodescrição para as pessoas que não têm baixa visão ou que não enxergam, que é feito mediante a leitura com um QR Code. E também tem uma audiodescrição subjetiva, que são textos que foram feitos a partir da experiência de fazer aquele trabalho, aquela performance com aquele objeto, coisas que foram sentidas. Então, ela parte de uma situação que, a princípio, é autorreferenciada, mas que ela tem um contexto ampliado, porque as mulheres vêm representadas, não só as mulheres, também os homens, né, nas falas que a gente conversou, eles também passam por essas questões todas, né? Mas eu falo do meu lugar como mulher envelhecente. E é muito bacana, eu tinha falado com você assim, eu fui lá e eu não refere só a minha envelhecência, mas eu lembrei da minha avó, inclusive uma avó que já partiu, aí lembro da envelhecência da minha mãe, da minha avó paterna também, assim, e isso vai mexendo com a gente, aquela coisa de gerações, né, de mulheres. Então, isso mexe, o ninho vazio, todas as avós, a minha mãe também passando por isso. Então, assim, é um tema que percorre idades, né? Que não está só para quem está envelhecendo, mas para quem também está... A gente está envelhecendo, né? Mas não estou na envelhecência ainda, mas estou vendo as pessoas que eu amo ao meu redor envelhecerem também. E a gente se identifica muito, e a gente está num lugar comum, né? Está nesse lugar que pertence à mulher, né? Principalmente na questão que a mulher vai envelhecendo, aquilo que você falou, vai perdendo a produtividade, não tem mais a questão da reprodução, e como elas lidam com isso também, a menopausa, o calorão, toda essa coisa, né? Morar em Cuiabá na menopausa também é difícil. Então, assim, são muitas coisas Sim. que permeiam, né? Houveram relatos de mulheres que colocaram assim, eu demorei um tempo para falar que eu tinha aposentado para as pessoas, porque eu estava sentindo vergonha de ter aposentado e não estar mais trabalhando. Outras, eu demorei um tempo para manifestar que eu estava na menopausa. Porque as pessoas, elas têm uma forma de ver. E eu tenho que confessar que eu também tinha. Quando eu fiz as críticas à minha mãe, por exemplo, o acúmulo de sim. Eu faço isso com a minha mãe. Você falou, eu falei, gente, como que pode? E eu falo assim, minha mãe é espanhola, então eu chamo ela de mamá, né? Eu chamava. Eu disse, Márcia, mamá, por que você está guardando essas coisas? Porque essa acumulação você pode doar e para outras pessoas. Ela assim, mas elas são minhas. Ela não tinha compreensão. E eu lembro claramente que ela falava aquilo com uma dor por eu não estar compreendendo. Então, quando eu vi no educativo, né, com adolescentes, crianças que foram lá e elas perceberem isso, é um olhar diferente que se tem depois. Sim. Não é um olhar de julgar, é um olhar mais acolhedor, né, um olhar mais empático, assim. Não, isso não é uma questão de mesquinharia ou de querer guardar as coisas. Não, isso tem um significado. Então, trabalhar esses significados com as pessoas e com respeito para que também elas possam fazer um processo de desenlace, né, de desapego mais amoroso, né? E não aquela, não, vamos jogar fora lá. E sabe, e as pessoas se sentem agredidas,
Como eu vi a minha mãe em alguns momentos se sentir agredida, e não era mesquinharia, era a questão aquilo tinha um valor simbólico para a vida dela, né? E aí entra em outras questões da vida que a gente vai questionando, né? Que é um momento onde as mulheres estão com mais independência, mais maturidade, mais liberdade, e aí elas entram num sistema de serventia para a casa, para ser avó e cuidar dos netos, que é ótimo também fazer isso, mas não é só isso, né? Existem outros voos que a gente pode fazer. Exato. Exatamente. E Marigema, conta pra gente um pouquinho como que está sendo essa exposição no México, entender melhor como está funcionando isso. Então, essa exposição, uma curadora conheceu o meu trabalho da Argentina, e aí ela me convidou para participar. É uma exposição somente de mulheres, tem mulheres da Alemanha, da Grécia, da Argentina, eu pelo Brasil, de latino-americanas, outros países, e aí é um tema que permeia a questão do feminino, e aí foi montada essa exposição na Argentina, e depois ela foi para o México e possivelmente ela vai para a Grécia também, ela vai fazer uma rota aí no mundo, e eu acho muito interessante, porque a gente está mostrando que a existência do Brasil e trabalhando esse tema, né? Sim, um tema muito importante, né? E como que foi a estreia na Casa Cuiabana? Muitos artistas e amigos, né? E como que tá? Vai ficar uma temporada lá? Quem quiser ir assistir a exposição, é horário comercial? Conta um pouquinho pra gente. A exposição, ela abriu dia 21 de março. Foi muito legal, porque a gente fez um sarau também no quintal cuiabano, como antigamente acontecia, né? E agora ela a princípio vai ficar até o dia 20 de abril, mas a gente está havendo pedidos para ver uma prorrogação, então acho que a gente vai prorrogar mais 1 ou 2 semaninhas, né? Porque as escolas estão indo bastante. Essa semana eu vou ter bastante visita guiada com escolas, não só da capital, como do interior também, e visitas também com os estudantes do pós-graduação do ECO, da UFMT. Então, ela vai ter ainda um pouquinho mais um chorinho aí de tempo. E a gente está trabalhando já em outros projetos. Estou sabendo, tem um livro, né, que é a partir dessa exposição, Sim, né? Sim, que é para o ano que vem. Para o ano que vem. E ainda tem mais 2 livros esse ano, que vai sair, de 2 então projetos. Não dá para parar, né? Eu acho que a gente vai refazendo os nossos sentidos, aquilo que dá significado à vida, sabe? E eu encontrei na arte esse novo sentido de vida, como eu tive um sentido muito bom enquanto servidora pública atuante na saúde pública, também como professora, mas a vida é uma roda gigante, vai girando e a gente vai se reinventando. A gente não precisa ser uma única coisa, né? A gente pode ser várias coisas num tempo, né, que a gente tem. Parafraseando o Gervani de Paula, ele fala: fazer arte dá trabalho, né? Dá. Fazer arte dá trabalho, e aí você só trocou um trabalho por outro, então... E olha, eu vou dizer uma coisa, quando eu era servidora pública, eu ia, trabalhava, voltava para casa, não levava serviço para casa. E aí era de segunda a sexta, agora é de domingo a domingo e não tem hora, é direto. E se eu não tô sempre pensando em alguma coisa, sempre fazendo anotação no bloco de notas, ideias e pesquisa. Então é uma coisa que eu acho que eu trabalho mais hoje. Mas está mais feliz também. Estou bem feliz. Ai, que bom. Isso é bom demais, porque a arte também deixa a gente viva, né? A gente fica pensante, a gente está colocando o corpo em exercício, é muito gostoso. É importante, assim, porque
Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, por que eu fazia arte? Eu disse assim, olha, eu faço arte para responder as perguntas que eu faço para mim mesma, os meus questionamentos, mas eu espero que depois que eu fiz esse trabalho, que respondeu as minhas perguntas através da pesquisa e da transformação imagética, eu faça perguntas para os outros. Então, assim, que questione nas outras pessoas situações da sociedade, né? Como, por exemplo, perguntar assim, você já sentiu isso? Você já viu isso em outras pessoas? Como a sociedade onde você está vê a envelhecência da mulher? Que padrões você acha que são impostos à mulher na envelhecência? Então, essas perguntas são importantes de serem feitas e a arte, para mim, tem essa função de questionar. Muito bom. Gente, muito obrigada, Marigema, por vir aqui. Eu que sou muito grata pela gentileza, pela visita sua, da sua filha, que ela foi... E isso é muito importante, trazer os jovens, as crianças, para elas perceberem essa dinâmica aqui, mesmo que elas não tenham um entendimento mais lógico e racional, aquilo desperta a sensibilidade nelas, né? Mexe com outras camadas internas que vão reverberando e ao longo do tempo vão trazendo outras compreensões. Sim, exatamente. Eu fico pensando, quando a gente coloca em contato com isso, a criança, isso vai ficar lá, num dia ela vai falar, poxa, aquela exposição, aquilo, olha só, é isso aqui que eu estou vivendo, ou aquilo vai resolver, vai responder alguma coisa para ela naquele momento. Eu acho muito importante. A arte, ela é vida, né? A arte é incrível, não tem nem palavra para descrever o quão importante é a arte na vida das pessoas. Então a gente convida vocês aí de casa para ter essa imersão aí nos cômodos da Marigema lá na Casa Cuiabana, entrar nessas instalações, ver as fotografias, escutar os áudios. Eu acho assim que vocês vão se impressionar muito, tá incrível, tá delicado, tem um cuidado. A curadoria é da própria Marigema, ela que fez tudo lá, né, Marigema? Desde cuidar das audiodescrições. Sim, eu até, assim, fui bastante ousada. Eu fiz a autodescrição, projeto tipográfico, a autocuradoria, escrevi os textos, fiz as edições, produzi vídeo, a montagem. E na equipe tem outras duas mulheres, né, que é a produtora Bia Correia, que foi a proponente do projeto, e a Leandra Rossetti, que ajudou nas instalações e na montagem. Mas eu trouxe essa quantidade de afazeres para mim, porque também era uma maneira de dizer assim, olha, 62 anos, mas a gente faz, né? A gente continua sendo produtivo e é possível sonhar, é possível fazer e a gente não precisa entrar num ostracismo, né? A gente tem a vida pulsando, claro, dentro de todas as limitações que um corpo oferece, né? Mas com o conhecimento que a gente tem, a gente maneja tudo com mais facilidade. Com certeza. Marigema, muito obrigada. Parabéns pela exposição. Fica o convite para vocês estarem lá, indo na Casa Cuiabana. A exposição funciona de segunda a sexta, no horário comercial, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18. É isso, mais informações também, seguir o Instagram da Marigema, lá você vai ficar por dentro ainda desses 2 livros que vai estar sendo lançado esse ano, mais um livro por ano que vem, e enfim, vários trabalhos que vão estar custando. E agora também tem 2 projetos da Paulo Gustavo do município, que a gente não para. Isso aí. Gente, aí volta aqui logo, então, para contar tudo aí pra gente falar e conversar como é que foi tudo isso. Muito obrigada a vocês por assistir o Cultura Livre, por fazer esse programa acontecer há 5 anos já. E é isso, gente. Até mais. Assistam cultura, vão aos museus, aos teatros, ao cinema, apreciem os shows de músicas dos nossos artistas
nacionais que tocam aqui em Cuiabá, que são nacionais. Eu falo que os nossos artistas mato-grossenses são artistas, sim, nacionais, são incríveis. Vamos lá, vamos apreciar a boa música que a gente tem produzido aqui no nosso estado. Aqui a gente tem artistas brilhantes. Aqui no Centro Geodésico da América do Sul, a gente faz arte, produz arte e leva a nossa arte para o mundo. É isso, muito obrigada e até a próxima.